Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam ouvindo direitinho, vendo, né? Então vamos lá, né? Já estamos na hora, 20 horas e 1 minuto, dia 24 de fevereiro de 2023. Estamos juntos novamente, né? Graças a Deus, para juntos estudarmos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos relaxar o corpo, distensionar nossos músculos, tendões, articulações. Vamos soltar bem e vamos respirar, sentindo o fluxo do ar em nossos pulmões, ao tempo em que as energias também vão sendo assimiladas juntamente com o ar que respiramos, o fluido vital, as forças que nos rodeiam e que nós podemos absorvê-las harmoniosamente para gerar saúde, equilíbrio dentro de nós. E também no nosso campo vibratório, podemos mentalizar uma luz bem bonita, um campo áurico em torno de nós, individualmente em torno da nossa família, do nosso lar, também em torno do nosso grupo, em torno do nosso ambiente virtual, onde nos encontramos em pensamento, em sentimento, juntos com Jesus, juntos com os espíritos amigos, juntos com todos aqueles que nos querem bem e que aproveitam esses momentos para nos induzirem aos pensamentos luminosos, libertadores, para que todos possamos, munidos desses recursos superiores, estruturarmos uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento que a tua luz envolva encarnados e desencarnados, próximos ou distantes, que estejam nesse exato momento conosco ou que estejam posteriormente ouvindo o material, que a tua luz ilumine a todos nós, que assim seja. Muito bem, pessoal, não é? Então finalizamos a nossa prece de abertura. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, né? Tá tudo certinho. Então vamos lá, vamos dar início aos estudos da noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, sociedade esta que fazemos parte, né? Trabalhamos durante a semana, final de semana, né? E temos muita satisfação de estar com vocês aqui para estudar novamente a doutrina espírita. A gente está aqui juntos, né? Todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. E quarta-feira, às 9 horas da manhã, né? A gente tem que lembrar desse aviso agora. Toda quarta às 9 da manhã, a gente também está aqui. Mas sempre um estudo espírita, sempre um estudo da doutrina espírita, das obras espíritas, né? Para que a gente possa aproveitar toda a possibilidade terapêutica, toda a possibilidade renovadora que o Espiritismo nos proporciona, ok? Então vamos lá, vamos para o estudo desta noite. Toda sexta-feira a gente faz o estudo do livro Missionários da Luz. Hoje é o nosso 20º encontro deste livro, né? É um estudo interativo dessa obra de André Luiz e através do Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. Vocês vão chamando o pessoal aí, marca os amigos aí, vai chamando para o estudo, né? Hoje a gente está fazendo na nossa página. Na nossa página a gente tem a possibilidade de colocar essas músicas e outras, né? Porque não há nenhuma monetização, não há nenhuma propaganda, nada que venha dar problema de direito autoral, pelo menos, né? Vamos lá, vamos ver, né, se não vai ter problema nenhum, né? Mas então a gente tem essa liberdade, né? Então chama o pessoal para vir para cá. Tem muita gente que fica meio perdida aí,
Então ajuda chamando o pessoal para que a gente possa estar junto aí, né? Todo mundo, toda a turma, tá? Então nós estamos falando do capítulo 5, influenciação, né? Que eles estavam saindo, né? O André Luiz junto com o espírito Alexandre, que é o mentor dele, eles estavam saindo da casa espírita, que eles tinham participado, tinham observado uma reunião mediúnica, né? O André Luiz aprendendo a respeito do desenvolvimento mediúnico, aí a respeito da vampirização, porque o André Luiz viu alguns casos dos integrantes da reunião que estavam sofrendo assédio das entidades, não ali na hora, mas ele percebeu certas partes do organismo de alguns médiuns ali, ou candidatos a médiuns, né? Ele percebeu que haviam locais obscuros, com micro-organismos obscuros, né? E aí o Alexandre falou, isso aí é devido à vampirização que eles estão sofrendo. É um contágio que eles sofrem porque estão tendo assédio. Eles produzem com a mente deles e também atraem espíritos que comungam do mesmo tipo de pensamento, sentimento, atitude, né? E aí o Alexandre falou assim, olha, é, você tá achando diferente isso, né? Você tá achando estranho, né? Você ficou assim espantado com essa visão, né, do organismo dos médiuns ali, com esses micro-organismos, tá? Você vai ver agora os companheiros deles espirituais. Você vai ver agora os amigos deles, costumeiramente. Eles ficaram aguardando lá do lado de fora da reunião, lá do centro. Ficaram aguardando lá de fora, porque eles não podiam entrar. Tem dias que eles podem entrar, participar, nós vamos ver isso aqui. Mas nas reuniões mediúnicas, a seletividade de quem pode adentrar a casa espírita, o ambiente da reunião, é muito maior. A seletividade, a seleção, a filtragem é muito maior. O controle é muito mais rigoroso do que uma reunião pública, por exemplo. Interessante, né? A gente acha que é o contrário, né? Mas reunião pública é mais aberta, não é desprotegida, mas os espíritos permitem que certos obsessores, certas tenham acesso e permaneçam ali junto, né? Lógico que tem um limite também, né? As feras, por exemplo, eles chamam de feras, né? Os espíritos em forma de feras, eles não permitem que adentre o ambiente público ali, a qualquer momento, uma reunião pública, e mesmo as reuniões mediúnicas, somente quando vai para ser tratado mesmo ali, né? Com todo um cuidado, né? Mas esses espíritos mais violentos, eles não são permitidos de adentrarem, né? Mas enfim, né? Então as entidades que são costumeiramente amigos ou companheiros ou companhias constantes dos encarnados que estavam na reunião mediúnica ficaram aguardando lá fora. Então eles estavam saindo e aí o André Luiz já percebeu a diferença do ambiente lá da rua. Fazendo só um retrospecto rapidinho, né? A diferença do ambiente da rua, que era muito diferente do ambiente lá de dentro do centro. A importância da prece, a importância do controle dos pensamentos das pessoas, da vigilância, né? E na rua, você tem as pessoas que transitam o dia inteiro ali, emitindo todo tipo de pensamento. As entidades que passam na rua, as colônias de bactérias, né? Que transitam nas ruas, né? Então, é bem diferente do ambiente dentro, né? Do centro. Aí, começando o estudo de hoje aqui, né? Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Ao redor do centro, ali nas cercanias ali do centro, o André Luiz percebeu
muitos agrupamentos. Não é um grupinho ou outro, é muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas estavam ali, ao redor, perto ali, aguardando o pessoal sair do centro ali, né? Os participantes, né? Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas. Faziam-se ouvir esses amontoados, esses agrupamentos de entidades, né, que estavam ali. Entidades aí malfazejas, tá, pessoal? Então eles se faziam ouvir através de conversações mais interessantes e pitorescas, próprio do pensamento mais inferior, mais primitivo, né? Todavia desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Você vê que dava até para ouvir. André Luiz percebeu, né? Eles têm o sentido mais acurado do que nós aqui na matéria, né? Então eles enxergam muito além, eles ouvem muito além, eles sentem muito mais do que nós, os espíritos, né? Cercanias ali nas proximidades do centro, ali no entorno do centro ali, tá? Próximo ao centro ali, ficar aguardando ali, né? Eles não podem adentrar em qualquer momento ali no centro, tá? Certo? As redondezas, né? Alexandre indicou um pequeno grupo de desencarnados, porque tinham vários, né? Mas o Alexandre indicou um pequeno grupo, eu falei, aquele ali, ó. Daqui o André Luiz fala, que me pareceram em desequilíbrio profundo. Que me pareceram em desequilíbrio profundo. Né? E falou, aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Ixi, Maria. Né? Entre os grupos ali, Alexandre falou, aquele grupo ali, ó, que para o André Luiz pareceu em desequilíbrio profundo. Não era qualquer coisa. Né? Chamou a atenção do André Luiz para o nível de desequilíbrio profundo. Pitoresco é interessante, é diferente, como é que a gente pode dizer? Né? Tem que procurar no dicionário aí, os sinônimos aí, né? Mas que chama atenção pela coisa diferente, pelo, né? Não necessariamente bom, mas pelo diferente, né? Certo? Ok? Então, aquele grupo ali se constitui na corte, quer dizer, nos companheiros que convivem quase permanentemente com os nossos irmãos encarnados que estavam com a gente agora na reunião lá, que estão saindo agora para casa. Já pensou? Mas aí somos nós, né? Assim, o ser humano, nós somos danados ainda, né? O que? Indaguei involuntariamente. O André Luiz não acreditava, né? Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas, como a desta noite. Você vê o amor, né, do Alexandre, ele fala assim, os infelizes são entidades malfazejas, são entidades violentas, são entidades viciosas, são entidades... Mas os espíritos são os infelizes, né? Porque não deixa de ser uma infelicidade. Uma infelicidade. O estado em que eles estão é uma infelicidade, né? Então são irmãos nossos em estado de profundo desequilíbrio, né? Então eles não têm permissão para ingressar, como eu estava dizendo, em reuniões como a desta noite, reunião especializada. Por que especializada? Porque não é uma reunião onde você tem uma heterogeneidade, pessoas novas chegando ao espiritismo, pessoas que não conhecem nada, pessoas que conhecem, né?
Você tem um grupo mais reduzido para treinar a mediunidade. Pessoas já mais conectadas ao centro, pessoas já mais é, é, sintonizadas com a doutrina, não exatamente um preparo moral excelente como deveria ser, né, como a gente viu aqui, mas pelo menos são aqueles que estão querendo desenvolver potenciais, né, querendo melhorar, ainda com muitas dificuldades, né, mas estão tentando trabalhar a mediunidade e tudo mais. Gustavo colocou: os espíritos infelizes não merecem a passagem do médium para eles poderem evoluir? Veja bem, Gustavo, nessa sua frase existem vários conceitos aí, tá? Que a gente precisa explicar melhor, né? Então, primeiro, né? Os espíritos infelizes, todos nós merecemos auxílio, todos nós temos auxílio, todos nós recebemos auxílio na medida em que nós nos abramos ao auxílio, tá? Então, o auxílio está sempre aí para todo mundo. Basta que nós nos tornemos receptivos ao auxílio, tá? Aqueles que estão em condição melhor para receber o auxílio, porque eles estão mais predispostos a receber, é, não quer dizer que eles estão bem, não quer dizer que eles estão tranquilos, não quer dizer que eles estão saudáveis, mas que eles estão um pouco mais receptivos, podem até estar revoltados, mas já estão um pouco cansados do mal, tá? No fundo, eles não dão um braço a torcer, mas eles já estão cansados do mal, no fundo, da revolta, sentem saudade dos deles, né? Da família e tal. Então, eles vão sendo selecionados e vão sendo levados para as reuniões mediúnicas, para o diálogo conosco. Então, eles vão se apresentar doentes, vão se apresentar viciosos, vão se apresentar até rebeldes, revoltados, vingativos. Mas a gente sabe que todos que estão ali se comunicando, através dos médiuns, eles estão um pouco mais propensos a receber o auxílio. Então, os espíritos amigos tentam auxiliar através dos médiuns, através da doutrinação, através das energias do grupo, tá? Então, se esses espíritos aceitam, se um ou outro, ou a totalidade dos que se comunicam aceitam o auxílio, às vezes depois de um diálogo prolongado, às vezes, né? A gente usa argumentações para tentar ajudá-lo, para tentar mudar a sua mente, né? Se eles aceitam, faz uma prece conosco, se abrem ao auxílio, eles são encaminhados para a instituição ali, né? Para o ambiente hospitalar onde nós estamos, encaminhados para os mentores, enfermeiros, médicos, né? Para que possa continuar o seu tratamento ali na instituição, tá? É assim que funciona, certo? Então, só para vocês terem, né, uma base aí da dinâmica, né? Esses irmãos que ficaram do lado de fora, as conversas mais inapropriadas, uma atitude, né, bastante difícil, eles ainda não têm condição disso que a gente está falando aqui. Entendeu? Esses ainda não têm a condição de estar ali, a não ser em dias, por exemplo, de reunião pública, né? Tá? Então, ainda assim, com cuidados, com seleção, não é todos também, mas alguns ali que são selecionados, né? Que já adquiriram um determinado nível de arrependimento, já estão começando a se cansar do mal. Aí os espíritos amigos percebem isso e começam a selecionar, tá? Certo? Nas reuniões dedicadas à assistência geral, as reuniões públicas, podem comparecer, né? Dentro de certos, ainda com filtros, tá? Ainda com filtros. Mas muitos que estão ali na cercania, nas reuniões públicas, podem participar. Por isso que muitos irmãos, assim,
médiuns da casa, né, que participam dos grupos mediúnicos. Muitas vezes nas reuniões públicas podem sentir um pouco mais. Por quê? Porque é um ambiente onde se ajunta mais necessidade. A reunião mediúnica é a reunião mais terapêutica que tem na casa espírita, né? A reunião mediúnica é a reunião mais terapêutica que tem. Mas a reunião pública é a porta de entrada para muitos que estão vindo à reunião, à casa espírita, conhecer a casa espírita, trazendo às vezes obsessores, às vezes um conjunto grande de entidades, às vezes uma família só, já traz um monte de gente ali, de espírito necessitado. E a gente sente até a vibração. Por exemplo, né, eu horas antes da reunião pública, eu já começo a sentir. E eu já começo a sentir a diferença. Eu até brinco assim, eu estou sentindo uma alteração na força. Na Guerra das Estrelas, que ele fala assim, né? Tô sentindo uma alteração na força. E às vezes eu começo a sentir uma alteração na força já, viu? Antes da reunião, algumas horas antes, eu começo a perceber. A minha esposa, a Tânia, também percebe, a gente já começa a sentir. Né? Quando tem gente nova, e às vezes várias pessoas novas, horas antes eu já começo a perceber que tem uma alteração vibratória já. Porque a gente já está se ligando vibratoriamente às pessoas que virão, ao ambiente. Então a gente já sente a diferença. Entendeu? Mas isso faz parte do trabalho. Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que as pessoas não devem ir. Eu estou dizendo que faz parte do trabalho, né? Então exige toda mudança, toda melhoria, todo auxílio gera um trabalho na casa espírita, gera um trabalho nos médiuns, né? Gera um desgaste maior, mas que é normal, né? A Tânia está falando, hoje vai ter gente nova, vai ter. A gente percebe pela alteração vibratória. Mas é interessante que no começo é assim, né? Aí as pessoas vão participando e elas vão se ajustando, elas vão sendo atendidas, elas vão sendo ajudadas. A gente conversa, atende os espíritos ligados a elas, elas vão se sintonizando com a casa, vão estudando, vão aprendendo, assistindo palestra, tomando passo. Então, tudo isso vai fazendo uma acomodação vibratória dos novos participantes com o ambiente, com o grupo da casa, uma sintonização. Então, as pessoas que vão chegando, elas vão melhorando progressivamente, semana após semana, elas vão melhorando. E também não terão mais tanto impacto sobre a reunião, sobre, né, as vibrações. Certo, pessoal? Ok? Tá? Mas isso tudo faz parte, né? É normal. Ok, pessoal? Tá? O objetivo é esse mesmo, né? É a gente perceber, né? E aí a gente faz a reunião pública, né? No sábado mesmo a gente tem feito, depois da pandemia, a nossa reunião mediúnica, né? Só com os elementos que já estão mais, que a gente convida, né? Que fazem parte ali do grupo há mais tempo, né? Então já vão, é uma segunda etapa aí, né? Que as pessoas já vão se aclimatando, né, nessa reunião mediúnica após a pública, né, um ambiente mais seleto. Então, ali se trabalha muitas necessidades que vieram à casa espírita, né, ou no mesmo dia, ou nos últimos dias, nas últimas semanas, né. Então, aí vão sendo tratados, a gente sai bem levinho, bem tranquilo, bem feliz, né, no final do dia. Exatamente, o objetivo é receber as necessidades e ajudar. Esse é o objetivo, tá? Exatamente. A Sueli, na sequência das reuniões, muitos se sentem bem, alguns até vai aflorando um tipo de mediunidade. As pessoas que chegam, frequentemente, elas já chegam, né?
já sentindo muita coisa, até porque são médiums, elas só não sabem que são médiums, né? Então, com o tempo, com o estudo, com a participação, o que acontece é que elas começam a se sentir melhor, que elas estão num ambiente mais protegido, recebendo o amparo, se colocando sob a proteção dos trabalhadores da casa. É uma opção que as pessoas fazem, é se colocar sob a proteção, por exemplo, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Aqueles que vão, aqueles que pedem ajuda, aqueles que conversam, aqueles que procuram ser constantes, que procuram se melhorar, eles estão se colocando sob a proteção da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos vocês que têm participado aqui conosco, é lógico que muitos ligados a outras casas também, o que é muito bom, eu estimulo vocês que participem mesmo, né? Localmente, né? É importante. Mas todos vocês estão sob a proteção da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos vocês, estejam aqui no Brasil, fora, tá? Todos vocês que têm se ligado, os espíritos conhecem cada um, mesmo que a gente não conheça. A espiritualidade conhece cada um de vocês, conhece a família, trabalhos, tem a ficha toda de vocês, sabe da história de cada um de vocês, das suas necessidades espirituais, materiais, familiares, entendeu? Mesmo que eu não saiba, né? Por questões compreensíveis, né? Mas os espíritos amigos sabem, entendeu? Então, por isso que muitos acabam melhorando, todos aqueles que procuram, que são constantes e têm desejo real de melhora, estão fazendo esforço por melhorar, todos, com a ajuda espiritual, realmente acabam melhorando, tá? Isso é fato. Ainda mais assim, pessoal. Aqui no ambiente virtual, isso é uma coisa que eu falo com o pessoal já faz muito tempo, desde 2006 que eu faço estudo virtual, né? Eu falo com o pessoal. Mas no ambiente virtual, a gente tem uma coisa que é quase impossível hoje em dia de você ter na casa espírita. O que que é? Você tem a constância de estar quase todo dia ou todo dia com as pessoas. Por exemplo, a gente estuda aqui quase todo dia. Então isso dá uma sequência, isso dá uma continuidade até nos raciocínios que a gente usa aqui, né? Vocês acompanham tudo, vocês lembram, vocês associam o que a gente estudou hoje com o que estudou ontem, antes de ontem, semana passada. A gente tem uma continuidade aqui que raramente a gente consegue ter numa casa espírita. E eu não estou desmerecendo a casa espírita, eu estou dizendo que a gente tem uma situação muito especial aqui. Que é uma dose em cima de outra dose, em cima de outra dose. E todo dia a gente está aqui estudando. 1 hora pelo menos por dia nós estamos estudando. Então isso dá muita condição dos espíritos amigos ajudarem, dá muita oportunidade de se ajudar a família, o ambiente, o trabalho da pessoa, até mesmo a parte física, né? Quando há merecimento para isso. E é muito interessante isso, né? É uma questão que na casa espírita é mais difícil. Às vezes você encontra 1, 2 vezes as pessoas, né? Quando é alguém mais assim constante ali, 3 vezes por semana, né? Então é mais difícil, né? Depende das atividades da casa, e tal, né? Então é uma situação bem interessante. Essa que a gente vive aqui, uma situação muito boa, tá? Faz sentido, né, para vocês? Isso permite uma estruturação de um raciocínio, a estruturação de uma mudança mental, emocional, vibratória, acelera muito esse processo, tá? Porque a gente tem continuidade. É como que uma imersão, né? A gente imerge, a gente mergulha num estudo e consegue aproveitar melhor, tá? Certo? Então, vamos lá, né?
Então, nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer esses espíritos mais de uma condição mais difícil, mais inferior, né? Hoje, entretanto, né, exercício mediúnico e tal, hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado com suas consequências prejudiciais. Então veja bem, né? Então nessa reunião mais especializada, num ambiente um pouco mais homogêneo, mais controlado, né? Inclusive com distanciamento das entidades vampirizadoras, porque são entidades vampirizadoras, companhias constantes dos amigos encarnados ali. Então, quando tem uma certa distância, e aí os espíritos amigos, eles aplicam passe, auxiliam os centros energéticos, a região genésica lá do rapaz, o estômago lá da mulher, o pâncreas lá do cara que bebe muito, o fígado, os rins, né? Cada um com as suas dificuldades lá, tal. Então, eles têm essa distância temporária, mesmo que uma hora só, ou menos, ou um pouco mais, mas eles dão esse tratamento para ajudar a fortalecer os encarnados, até na vontade de melhorar. Na vontade de melhorar. Porque eles sentem o distanciamento temporário, os encarnados sentem o distanciamento, sentem um alívio, de certo modo, daquelas presenças que causam certo desconforto, embora sejam ligadas aos vícios, aos maus hábitos, que causam certo prazer no encarnado, senão não virava vício, mas também aquelas presenças causam um certo desconforto. Não são presenças que trazem uma coisa boa, uma energia boa, sensação de paz. Não. Elas passam o contrário disso. Conflito, tormento interior, sensações patológicas no organismo, no emocional. Porque é o que elas trazem, é o que elas vivem, tá? Certo? Ok? A Simone, apesar de não conhecer o passe pessoalmente, sabe que acontece o passe? Sim, todos nós recebemos aqui durante o estudo, tá? Em momentos específicos aí, né? Os espíritos aplicam o passe. A gente fala até para deixar uma jarrinha d'água, um copo d'água também, para eles fluidificarem a água, tá? Para que a gente vai beber, a família vai tomar também, né? Então a gente recebe muita ajuda mesmo pelo ambiente virtual, tá? Pode ter fé aí, porque a nossa fé ela ajuda muito, ela remove montanhas, né? Como disse Jesus, né? Facilita o trabalho dos espíritos. Então, os encarnados estavam sendo objeto de um tratamento, distanciados daqueles que causavam justamente os problemas, né? Não totalmente, absolutamente, porque os encarnados também mantêm, né? Então a causa não é só dos espíritos, mas são as duas coisas. É o interno das pessoas e a associação vibratória com os obsessores. Tá? Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. André Luiz ficou impressionado, né? Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída dos nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Né? Olha como eles voltam, André, para os braços das entidades ignorantes que os exploram. As entidades que os exploram.
Isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá, pessoal? Nós não somos seres que estão seres à parte. O que vai dar a diferença é o quanto nós nos cuidarmos ou não, o quanto nós formos fiéis às orientações que temos tido dos bons espíritos ou não, né? Se nós formos permissivos, a gente está aprendendo, mas aí fala, mas eu gosto tanto de tal coisa, eu gosto tanto de não sei o quê, só que essa coisa que eu gosto tanto me faz mal para o corpo, faz mal para o meu equilíbrio psicofísico, faz mal para as minhas vibrações, atrai as entidades que gostam também daquele vício, daquele hábito, né? Então aí a gente tem que pesar, né? Tem muita coisa que a gente pode gostar e que não faz bem pra gente, né? Tem muita coisa, né? Então é aprender a renunciar a certos prazeres, a certos gostos, renúncia, muito importante isso, né? Renunciar a determinados prazeres para ganhar de outro lado outros prazeres. O prazer de ter saúde, porque é uma coisa difícil quando a gente perde a saúde, né? O prazer de estar bem, o prazer de estar em paz, o prazer de estar com a cabeça leve, não estar lá com dor de cabeça, aquele peso, aquela coisa, aquela zonzeira, aquela, né? Você está bem, cabeça leve, gostoso, pensamento claro. Isso também causa prazer. Só que é uma escolha. Qual prazer eu quero ter? O prazer de estar bem fisicamente, cuidando da minha alimentação, cuidando do repouso, do sono, cuidando, né? De beber água, cuidando de orar, cuidando. Então, são os vários cuidados que compõem o nosso bem-estar físico e espiritual, psíquico, emocional. São os prazeres, né? Então a gente tem que escolher quais prazeres a gente quer, né? E os vícios, embora gerem determinados prazeres momentâneos, mas geram problemas a longo prazo, a médio prazo e às vezes até a curto prazo, né? Tá? Fique atento. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Então eles começaram a se despedir. Graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Ok, né? Tá certo, né? Tá agradecendo a Deus, né? Graças a Deus que fizemos nossas preces em paz, né? Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio, tá vendo? O alívio que sente, o bem-estar, né? Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. A conversa tá boa, né? Positiva, animadora, motivadora, né? Gratidão, né? Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso, né? Então as conversas estão aqui animadas e positivas e que bom, né? É bom quando o grupo sai assim animado, motivado, feliz porque pelo que fizeram. Aqui a reunião, ela não foi assim exatamente produtiva do ponto de vista das comunicações, não foi assim, pelo que dá a entender. Mas aquele momento de concentração, de exercício da mediunidade, porque eles estavam tentando. Um estava tentando a psicofonia, outro estava tentando a psicografia e tal. Mas só de parar e orar e tentar concentrar e receber o auxílio dos bons espíritos, eles já estavam super felizes, porque já estavam saindo bem mais aliviados. Tá? Ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui.
Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando: o espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. Correto, tá certo, é isso mesmo. O espiritismo é o nosso conforto, é o nosso consolo, né? E nós, à medida que a gente vai recebendo o auxílio, a gente vai entendendo o compromisso que a gente tem, né? O débito que a gente tem com a espiritualidade, porque nos ajuda tanto, né? Então é verdade, né? Aí ele continuou dizendo, e não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Isso aqui é a conversa lá que eles estavam, né? Você vê, né? Pessoas esclarecidas comentando realmente a importância da fé, a importância do espiritismo, né? De vencer dos desvios do mal, aquela coisa toda. Do céu chegam até nós ferramentas de trabalho, é necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Isso aqui os espíritos estão ouvindo. O André Luiz, o Alexandre estão lá só ouvindo. Os encarnados é que estão comentando aqui, tá? Ok? E tá bonito o negócio, né? Tá correto, é isso mesmo. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. Né? Não devemos perder tempo. Temos grandes obrigações. Uma certa senhora concordou lá com o outro que falou, né? A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Disse a senhora, né, que estava também empolgada, emocionada ali com, né, com o que o Senhor falou ali, né? Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. O André Luiz ele ficou também, né? Ele ficou espantado ali e fez comentário ali para Alexandre, né? Enaltecendo ali a gratidão, o louvor dos amigos encarnados, né? A admiração que ele estava ali com a palestra dos encarnados. Né? Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Porque estavam falando de trabalhar ativamente, sem descanso e tal, né? Então, o André Luiz ele percebeu que era tudo coisa boa, né? Que eles estavam falando. Vendo-me as expressões encomiásticas, né? Empolgadas, enaltecendo ali os encarnados, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Aí é quem conhece os trabalhos há mais tempo, né? Seja na matéria, seja no plano espiritual. Quem conhece os trabalhos há mais tempo, quem está há mais tempo nas atividades, entende isso aqui que o Alexandre está falando. Não se impressione. Está falando para o André Luiz, né? Não se impressiona, André. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. É lógico que as pessoas começam, elas chegam na casa espírita, elas conhecem, começam a escutar, né? As palestras, a participar dos estudos, a ler os livros. É lógico que elas ficam entusiasmadas com o que elas vão aprendendo. Elas vão ficando entusiasmadas com a melhora que elas vão tendo. Elas vão ficando entusiasmadas com a beleza da doutrina espírita, com a clareza, com a lógica da doutrina espírita, né?
O entusiasmo faz parte, é o começo, né? Mas só o entusiasmo não resolve o problema, né? Só o entusiasmo não resolve, tá? Né? O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente, boa vontade e perseverança. É o que a gente tem falado sempre para vocês. Às vezes a gente começa com boa vontade. Às vezes a gente começa com boa vontade. Mas aí logo a boa vontade acaba porque não tem perseverança. Desanima, bate a preguiça, a pessoa estava com aquela ideia mais imediatista, né? E aí, a hora que entra o esforço persistente, a disciplina, aí muitas vezes as pessoas não conseguem manter, né? Então, melhorar, pessoal, inclusive tem uma coisa importante, melhorar não é o mais difícil. Melhorar os sintomas, quando a gente não está bem, lógico que não todos os sintomas têm problemas que são persistentes e vão continuar, às vezes, ao longo da vida, né? Mas tem muita coisa que pode melhorar. Melhorar os sintomas não é o mais difícil. Melhorar é o mais fácil. Manter a melhora e continuar melhorando é o mais difícil. Porque manter a melhora requer mudança na estrutura de vida, mudança na estrutura comportamental, mudança nos conceitos, mudança nos hábitos, né, Vilani? Requer uma mudança na estrutura, porque senão a gente está recebendo ajuda, a gente melhora. Mas se a gente não muda, daqui a pouco a gente volta a piorar de novo. Daqui a pouco se afasta, para os estudos, para o passe, para a prece, para a leitura, aí piora de novo. Então, melhorar é o mais fácil, o mais difícil é manter a melhora, porque aí exige uma mudança mais profunda, mudança de nós mesmos, né? É quando a gente fica um pouco menos dependente da ajuda de fora, porque nós agora já entendemos como nos ajudar. A gente já entendeu a importância da prece, a gente já entendeu a importância da constância, da disciplina, do trabalho espiritualizante, da leitura, da caridade, né? A gente já aprendeu que é importante servir, é importante amar, mas eu preciso colocar isso no meu dia a dia, preciso introduzir isso nas minhas rotinas de uma forma constante. Aí eu terei mudado de fato. Enquanto eu não consigo transformar isso em uma nova estrutura de vida, eu não mudei de fato. Eu só melhorei. Só que a melhora passa. É como Jesus falou. Agora vai, não tornes a pecar, porque pode acontecer coisa pior. Você pode voltar a piorar e pode ser pior do que antes. É preciso, né, a mudança profunda, que é a mudança interior. Tem que se tornar hábito para que esteja na nossa estrutura. Se não se transformou hábito, aquilo ainda não mudou a estrutura. Entendeu? Tem estrutura que produz doença, tem estrutura que produz saúde. Nós temos que mudar a nossa estrutura para produzir saúde, para manter a saúde que a gente está conquistando. Saúde do corpo, saúde da emoção, saúde da mente, saúde espiritual. Certo? Tem que virar hábito, né, Adair? Exatamente. Faz sentido para vocês, pessoal? Fica claro o que a gente está colocando aqui? Por isso que eu estava falando da constância do estudo, né? Às vezes é difícil para as pessoas, a gente fala para as pessoas, olha, participe, seja constante, aproveite, né? Cada noite você tem a chance de estar com a gente estudando, né? Tá com a gente estudando, não exatamente pela gente, mas pelo livro, pelo conteúdo, pela oportunidade da convivência sadia, um ambiente gostoso, harmonioso, né? Isso é terapêutico.
Então, para quem não está bem e passa a semana inteira mal, de repente, cada momento de estudo é uma dose de melhora, é uma dose de amizade, é uma dose de elevação, é uma dose de consciência, é uma dose de mudança, né? Então a gente precisa aproveitar. Às vezes a gente atende, faz atendimento fraterno, né? Na casa espírita, a gente conversa com as pessoas. E às vezes vai muitas pessoas que não conhecem o trabalho que é feito online, né? O trabalho que é feito diariamente, quase, né? E no sábado a gente conversa com a pessoa e tal, e fala, ó, durante a semana a gente tem lá os estudos, semana toda. Isso que a gente faz aqui no sábado, a semana toda a gente tem. Então, se você sentir necessidade, se quiser ter esse ponto de apoio, vai participar com a gente passa lá as coordenadas, né, para a pessoa. Muitos acabam participando, né? E acaba sendo, para mim, é um ponto de apoio. Imagina para as pessoas que estão chegando agora, né, muitas vezes passando por problemas difíceis, né? Então, a gente sente a necessidade, eu sinto muito a necessidade, né? De, de estudar, né? De relembrar, de fixar, de sentir essa energia boa, tá? Vocês não sabem o quanto me ajuda isso tudo, certo? Aí o Alexandre continua, né? O instrutor daquele, ele continua. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais, o que é verdade, não é? Então, pessoal, o problema não é de entusiasmo. Começa no entusiasmo, mas as pessoas que começam a perceber da seriedade da coisa, a profundidade, a importância, a gente vai percebendo que as mudanças vão sendo mais substanciais, né? A gente vai percebendo que a pessoa ela vai aproveitando, né? Mas são raros amigos que conseguem guardar uniformidade de emoção. Como assim uniformidade de emoção, Alexandre? Idealismo nas edificações espirituais. Ela começar daquele jeito mais empolgada e manter aquela empolgação, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela boa vontade, aquele idealismo do começo, né? Então ele está dizendo, ó, raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo. Né? A maioria, né, acaba cedendo a outros chamados, né? Acabam cedendo a outros interesses, né? Muitas vezes quando começa a melhorar, aí já o pessoal já começa a chamar de novo, porque a pessoa agora está melhor, né? Antes ela estava lá meio ruim, ninguém chamava mais para nada, né? Aí começa a melhorar e os amigos começam a voltar, né? Pô, agora você está melhor, então vamos lá pro churrasco, lá, vamos lá assistir o jogo, tal, vamos lá jogar baralho, vamos, né? E aí, a pouco e pouco, a pessoa que ficou melhor, antes não estava bem, agora está melhor, está mais animado. Aí agora já começa a falar, agora não tem muito tempo para ir no centro, e agora eu estou melhor, né? Aí começa a atender a outros chamados, né? Mas aí, como a gente diz, né? Dor de barriga não dá uma vez só. A gente fala, lógico que a gente quer o bem da pessoa, independente se está com a gente, se não está, né? Onde vá, que igreja vá, que seja feliz, né? Que Deus abençoe e tal. Mas o normal é que se a pessoa não percebeu a importância do que viu, a importância do que recebeu, do que sentiu, a tendência é voltar a dar problema de novo. A tendência é voltar a dar problema de novo, porque a pessoa ela não conseguiu analisar ainda a importância do que aconteceu com ela. Ela não conseguiu ainda fazer a reflexão mais profunda. Entender a seriedade do momento, às vezes da sensibilidade mediúnica que tem, o perigo que a pessoa estava correndo, às vezes com o tipo de existência que estava mantendo, né? Então, certo? Então mas aí a vida vai ensinando, né? Aí a pessoa
acaba tendo uma queda novamente, daqui a pouco ela busca de novo, então, né? E vai ser assim até que a pessoa entenda, né? Se convença de que é preciso mudar de fato, e não apenas melhorar, né? Aí o Alexandre diz assim, olha, vai para 9 anos com algumas interrupções que me encontro em concurso ativo nesta casa. O Alexandre, né? Faz 9 anos que eu participo nessa casa aqui, que eu ajudo nessa casa, espiritualmente. E mensalmente, que de tempos em tempos, né? Mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Tá vendo como é que é? Né? Aí o Alexandre já mandou a real lá para o André Luiz, né? André, não se empolga muito não, porque o problema dos nossos irmãos não vai ser resolvido com empolgação. Faz 9 anos que eu tô aqui e de mês em mês praticamente eu vejo as mesmas histórias se repetindo, as mesmas gratidões, e precisamos trabalhar, com o espiritismo é nossa bênção, não sei o quê, mas o pessoal não sai das promessas, não parte para a ação, para uma mudança mais efetiva. Mas o Alexandre fala isso com todo carinho, fala isso com todo amor, fala isso com toda compreensão, entendendo a fragilidade dos encarnados, mas é a realidade, é a nossa realidade, pessoal. Não é lá do grupo, é a nossa realidade. De certo modo, de todos nós, né? Todos nós temos as nossas fragilidades e faz as promessas, né? Fala, eu preciso mudar tal coisa, né? Comenta, preciso parar tal coisa, preciso mudar tal coisa. E os espíritos, o nosso espírito protetor fala, eu tô vendo isso a vida inteira. Eu tô ouvindo isso já faz tempo. O Alexandre não muda isso aí e tal, né? Então, esse é o trabalho vagaroso, né? Aí o Alexandre, só para terminar aqui, né? Nós vamos dar uma paradinha. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência, né? É só os espíritos aproximarem os encarnados, os embates do trabalho, né? Que quando o trabalho começa a aparecer, às vezes alguém que surge mais necessitado lá, exigindo mais dedicação, mais paciência, né? Dos encarnados, os encarnados já, oh, meu Deus do céu, mas será possível? Né? Eu não sei se eu tenho condição, não sei se eu consigo ajudar, e, né? Acho melhor você ajudar, deixa que eu, né? O pessoal já se esquiva, né? Os primeiros embates com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. A maioria pica a mula, como a gente diz, né? A maioria cai fora. Os primeiros sinais de trabalho, né? Certo. Ok. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Gente, lembra que eu estava falando, né? Que muitas vezes na casa espírita a gente percebia e percebe, às vezes, ataques espirituais. É o trabalho. Porque ninguém sofre ataques por estar fazendo nada. Sofre ataques por estar ajudando, por estar fazendo bem. Às vezes você ajuda uma pessoa, mas os obsessores da pessoa avançam sobre você. E nós temos que estar fortes, preparados, né? Conscientes e tal. Porque fazer o bem, você sofre as represálias daqueles que não querem o bem para aquela pessoa, para aquela família. E muitas vezes eles avançam em legiões sobre a casa espírita, tentam jogar um contra o outro, geram lá uma polêmica, geram lá uma confusão, uma discussão, uma insatisfação, e formam um grupinho e outro grupinho, daqui a pouco um grupinho briga com outro grupinho, né? E aquilo vai corroendo
né? Mas é aquela pressão espiritual, justamente porque o trabalho estava ajudando, o trabalho tem sido útil. Então eles tentam destruir o trabalho. Mas isso faz parte do próprio trabalho, isso também é o trabalho. Nesses momentos a gente consegue ajudar muitos obsessores também, muitos trabalhadores do mal, vamos dizer assim, né, que querem destruir a gente acaba ajudando também, entendeu? Então, só que as pessoas menos avisadas ou mais frágeis, tal, elas já começam a desertar da casa espírita, a pretexto de incompreensão. Ah, eu não sou compreendido lá dentro, né? Eu quero ajudar, mas ninguém deixa, não sei o que, tal. E aí as pessoas vão desertando. Elas não sabem o que está acontecendo. Estão sofrendo pressão, pressão espiritual, tentando jogar um contra o outro, aquela confusão. E aí a pessoa já começa a aceitar aquela indução, fala, quer saber? Melhor parar de ir na casa espírita. Porque os espíritos ficam lá colocando essa ideia, não vai hoje não, não vai hoje não. Não vai hoje lá na reunião pública não, não vai na reunião mediúnica não. Lá tá aquelas pessoas chatas lá, exigentes, não sei o quê, aquele Alexandre lá, né? Então, melhor não ir, não, não sei o quê. E aí a pessoa, imprevidentemente, invigilantemente, ela começa a aceitar esses pensamentos. Ao invés de pensamentos de perdão, de compreensão, né? Eu falo, Alexandre pode ser chato, mas ele está tendo boa vontade, né? Tá lá mantendo o trabalho, tá lá tentando ajudar as pessoas, né? Aí a pessoa vai, né, na base do perdão, da compreensão, da fraternidade, ela vai superando. Ela vai vencendo, ela vai vencendo as pressões espirituais. Porque os espíritos infelizes, eles não contam com as nossas virtudes, eles contam com os nossos defeitos. As nossas virtudes é o que acaba desarticulando os processos deles, né? Os nossos defeitos é o que faz dar certo os processos que eles criam. Entendeu? Como é que funciona? Então, quando você exercita, fala, quer saber? É uma boa oportunidade de eu exercitar paciência, de eu exercitar tolerância, compreensão, perdão, né? Então, tá difícil aqui no centro, mas estava pior antes, sem o centro, né? Aí eu melhorei, encontrei amigos, encontrei trabalho, encontrei conhecimento, tá melhor agora do que estava antes. Só que a gente está passando por uma crise, né? Aqui eu estou falando uma hipótese, né? Não está acontecendo nada, não. Mas, né, tá passando por um momento mais difícil. Então, quer saber? Eu vou, né, me apegar à fé, oração, evangelho, vigilância, caridade, humildade. E aí a gente vai vencendo essas tempestades, né? Aí a gente não deserta do trabalho, a gente não deserta da casa espírita, mas também não sofre os prejuízos, às vezes, desse afastamento. Porque junto com os problemas, tinha também muitas soluções que eu estava obtendo, muita coisa boa que eu estava recebendo, né? Então a gente tem que, aliás, aprender a lidar com isso, né? Que as mesmas coisas que muitas vezes causam contrariedade, causam dificuldade, são aquelas coisas também que causam alegria para gente, que causam soluções, né? Que nos ajudam em determinados momentos. Então, aprender também que tem um lado sombra em tudo, em todos, e tem um lado luz, né? E a gente valorizar mais o lado luz do que o lado sombra, né? Das pessoas e das coisas, né? Ok, pessoal? Isso faz com que a gente seja mais firme, mais resistente a essas investidas do mal, né? Porque a gente não pode esperar que elas não aconteçam ou que elas acabem. Elas não vão acabar assim de uma hora para outra. Nós é que teremos que nos fortalecer, tá? Vamos dar uma paradinha aqui porque a coisa continua ainda, né? E a gente nem, e a gente nem viu ainda os companheiros lá. Vai ficar para a semana que vem, né? Os amigos dos encarnados lá. É que tanta coisa aqui é importante, né? Mas é na semana que vem, aí nós vamos ver os encarnados indo de encontro
seus amigos espirituais lá, na verdade, seus vampirizadores lá, né? Fica para semana que vem. Eu não estou enrolando vocês, não, viu? É que o estudo aqui, os missionários é assim mesmo. Os missionários é. Tudo é importante, né? Cada frase ali que vai falando tem a sua importância, né? Ok? Então vamos lá, vamos fazer a prece, né? Agradecendo a oportunidade que tivemos mais uma vez, conceitos que nos esclarecem, nos iluminam, nos alertam, nos motivam, nos fazem compreender melhor a dinâmica do trabalho espiritual, a importância de sermos firmes, determinados, resilientes, mas também a importância de cultivarmos o amor, a caridade, o perdão em altas doses, porque à medida que nós cultivamos esses sentimentos para com os outros também cultivam para conosco. E a convivência vai se tornando cada dia melhor e mais fortalecida. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os nossos irmãos e irmãs, nos abençoando a todos, na tua luz, na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso, bom final de semana, tá? Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aí, se Deus quiser, com o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, um abração, fiquem com Deus.